Olá, sejam bem-vindos ao canal Malandro é aquele que sabe o que faz. E hoje nós vamos falar sobre o duplo etéreo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. E comente também nos nossos vídeos para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. O que é o duplo etéreo? O duplo etéreo também é chamado de corpo etérico ou duplicata vital. É a faixa entre o corpo físico e o perispírito, diretamente ligada à matéria física. Ele atua como ponte vibratória entre o corpo e o espírito, sendo responsável por transmitir e distribuir a energia vital, também conhecida como prana, chi ou fluido vital em outras culturas. Essa camada sutil envolve e penetra o corpo físico, mantendo-o vivo e em sintonia com o plano espiritual. Embora invisível ao olho humano comum, alguns sensitivos relatam percebê-lo como uma névoa azulada ou esbranquiçada junto à pele, o brilho vital do ser. Formação e natureza. O duplo etéreo se forma no processo reencarnatório, quando o perispírito molda o corpo físico. Sua substância é composta por fluidos vitais do planeta ajustados à vibração do espírito no reencarne. Após a morte física, ele sobrevive por algumas horas ou dias, até se desintegrar completamente, liberando o perispírito. Suas principais funções: distribuição de energia vital, recebe o fluido vital do perispírito e o conduz ao corpo físico, alimentando os órgãos e sistemas através dos chakras e os canais sutis, que são os nádios. Interligação corpo e espírito é o elo essencial entre a consciência espiritual e o corpo material. Quando essa ligação se rompe, ocorre o desencarne. Veículo de sensações. Transmite ao perispírito as impressões físicas, dor, calor, frio e o contato. É um campo de defesa energética. Atua como um escudo natural, filtrando vibrações e impedindo a penetração de energias densas. Quando enfraquecido por vícios, doenças ou emoções negativas, torna-se vulnerável à influência dos espíritos inferiores. Serve de canal mediúnico, serve como ponte de atuação dos espíritos sobre a matéria, baseando os fenômenos de efeitos físicos, materializações, incorporações e curas magnéticas. A diferença entre o duplo etéreo e o perispírito. Então, o que é o perispírito? Ele é o corpo espiritual completo, permanente, que acompanha o espírito antes, durante e após a encarnação. Já o duplo etéreo é um extrato mais denso, temporário, ligado diretamente ao corpo físico e dissolvido após o desencarne. Se o perispírito é o sistema elétrico de uma casa, o duplo etéreo é o fio que conecta a tomada ao aparelho, conduzindo essa energia. Vamos falar agora sobre a soltura do duplo etéreo. O que é isso? A soltura é o afrouxamento natural das ligações energéticas entre o corpo físico e o perispírito, permitindo as experiências extracorpóreas ou transes mediúnicos. Esse processo é sensível e varia conforme o estado físico, emocional e espiritual da pessoa. Quando ele ocorre, né, durante o sono, o espírito se afasta parcialmente ligado ao cordão de prata. Seria uma projeção astral. Em um transe mediúnico, o duplo se afrouxa para permitir as comunicações espirituais. Em anestesia, choque ou coma, há uma soltura parcial, mantendo o espírito consciente fora do corpo. E no desencarne, que é o desligamento definitivo, cessando a vitalidade física. E aí, como é que funciona essa soltura do duplo etéreo, né? Em médios de efeitos físicos ou de alta sensibilidade, a soltura do duplo etéreo tende a ocorrer
preferencialmente para o lado esquerdo do corpo. Isso ocorre por razões vibracionais e anatômicas sutis. Então, por que que a soltura é para o lado esquerdo? Então, o lado esquerdo possui maior permeabilidade energética. Está ligado ao hemisfério cerebral direito, responsável pela sensibilidade e percepção espiritual. Os canais sutis, ou os nadis, desse lado, possuem menor compactação vibratória, facilitando a exteriorização de partículas etéricas. Durante trabalhos mediúnicos, essa característica pode ser percebida como sensação de expansão ou abertura energética mais intensa pelo lado esquerdo. É claro que essa soltura possui alguns efeitos, né? Então, quais são os efeitos da soltura? Os efeitos fisiológicos e emocionais. Você vai ter sensação de torpor ou dormência, cansaço extremo após as manifestações, oscilações emocionais e perda temporária de vitalidade. E os efeitos espirituais e energéticos? Você sente uma ampliação da sua aura e sensibilidade espiritual, maior percepção de presenças sutis, necessidade de proteção e reequilíbrio energético após o trabalho espiritual. E essa morfologia vibracional do campo sutil? O campo energético humano ele apresenta microvariações de densidade e fluxo entre o lado direito e o lado esquerdo. Esse último tende a ter maior permeabilidade vibratória, o que significa que a energia se desprende com menor resistência. Essas características resultam de uma espécie de moldagem energética que ocorre desde o nascimento, influenciando tanto pelo padrão espiritual do indivíduo quanto pela sua fisiologia. No corpo etérico, os canais energéticos secundários, que são os NADs, localizados no lado esquerdo, costumam ter menor compactação vibratória, facilitando a esterilização de partículas energéticas. Em trabalhos mediúnicos, essa diferença pode ser percebida como uma sensação de abertura ou expansão mais rápida pelo lado esquerdo do corpo. Quais são os riscos e vulnerabilidades? A soltura frequente e sem preparo pode gerar drenagem de energia vital e enfraquecimento físico, desestabilização emocional e mental, aumento da sensibilidade e vibrações densas. Em casos mais graves, vertigens, perda de peso e sensação de desencaixe do corpo. Cuidados e harmonizações. Então, o que que eu preciso fazer para evitar esses riscos? Então, antes da sessão, eu tenho que estabilizar as minhas emoções e minhas intenções. Eu tenho que praticar uma respiração consciente e oração. Então, vamos orar e meditar antes do trabalho, né? Aqueles 5 minutinhos, 10. Se concentre, vá para o seu cantinho, evite conversas paralelas e se concentre, medite e entre em sintonia. Durante a sessão, temos que manter a serenidade e o foco e contar com o apoio da equipe espiritual e dirigente responsável. Após a sessão, fazer a reintegração energética. Então, o que que eu posso fazer para me restabelecer energeticamente? Eu posso tomar um banho de ervas, posso fazer oração, posso fazer um passe, uma meditação, uma visualização. Qualquer um desses é válido, tá? Preciso descansar e me alimentar adequadamente. Então, nada de, acabou o trabalho, vou para um barzinho, vou para uma churrascaria. Não, você vai passar mal. Vai passar mal e não vai se recuperar. E evitar excessos físicos e emocionais. A expansão da aura e a atividade do duplo etéreo. A expansão da aura ocorre quando há o aumento do fluxo de energia vital pelo duplo etéreo. Durante esse processo, o campo vibratório se amplia e o corpo espiritual se torna mais luminoso. Quais são essas sensações quando há uma expansão da aura? Você pode sentir formigamentos, calor ou frio em locais do seu corpo, mãos, pés, nuca, depende de onde você sente essas sensações. Você pode sentir pulsação e ondas de energia. Você vai sentir o seu corpo vibrando, como se estivesse perto de uma caixa de som muito alta, com um grave bem forte. Ou você pode sentir uma leveza, parece que você está flutuando e a sua consciência não está ali, está num lugar muito maior.
Você pode sentir pressão no chakra frontal e no coronário. Pode ter percepções de cores ou sons. Então, se você fechar os olhos, você pode começar a ver cores, pode escutar outros sons sutis, como músicas, assovios, barulho de natureza, entre outros. Essas experiências indicam o refinamento vibracional e a integração entre o corpo e o espírito. A soltura como ferramenta evolutiva. Então, quando essa soltura ela é bem conduzida, a soltura do duplo etéreo torna-se um instrumento de evolução espiritual e serviço ao próximo. E ela permite ao médium expandir a sua percepção e sensibilidade espiritual, atuar como canal de cura e auxílio e equilibrar as suas faculdades mediúnicas com sabedoria. E para a gente finalizar, eu trouxe aqui três trechos, né, que eu achei muito importantes assim para quem está na sua caminhada espiritual, né? Quando a percepção é guiada pela luz da consciência, o dom se torna o caminho de evolução. Use suas ferramentas com sabedoria e amor, e sua energia será instrumento de cura e crescimento. Utilizando as ferramentas de forma correta, suas percepções ampliadas e entendidas farão com que você siga evoluindo na sua caminhada. Então, use as ferramentas com sabedoria. O duplo etéreo é a ponte viva entre o corpo e o espírito, veículo da energia vital que anima, protege e conecta o ser humano ao plano espiritual. Compreender sua estrutura e funcionamento é compreender o mistério da própria vida, a interação contínua entre matéria, energia e consciência. Espero que tenham gostado do tema de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.